Capítulo 4. Dramas reencarnacionais. Seu próprio ambiente inclui bem mais do que você pode supor. Anteriormente, eu me referi a seu ambiente em termos de existência física diária e circunstâncias às quais você está presentemente conectado. Na verdade, você está ciente de muito pouco de seu amplo e extenso ambiente. Considere seu eu presente como um ator em uma peça, uma difícil e nova analogia, mas adequada. A cena é estabelecida no século XX. Você cria as propriedades, os cenários, os temas. De fato, você escreve, produz e atua em toda a produção. Você e qualquer outro indivíduo que atua na peça. Você está tão focado em seus papéis, no entanto, tão intrigado pela realidade que criou, tão estranhado nos problemas, nos desafios, nas esperanças e aflições de seus papéis particulares, que esqueceu que eles são suas próprias criações. Esse drama, intensamente comovente, com todas as suas alegrias e tragédias, pode ser comparado à sua vida presente, seu ambiente presente, ambos, individuais e em massa. Mas há outras peças acontecendo simultaneamente, nas quais você tem uma parte a atuar. Essas têm seus próprios cenários, suas próprias propriedades. Elas ganham lugar em diferentes períodos de tempo. Uma pode ser chamada a vida no século XX, AD. Outra pode ser chamada vida no século XVIII, ou nos anos 500 a.C., ou no ano 3000 depois de Cristo. Você também cria essas cenas e atua nelas. Essas peças também representam seu ambiente, o ambiente que cerca toda a sua personalidade. Entretanto, estou falando de sua porção que está tomando parte nessa parte desse período particular. E essa porção particular de toda a sua personalidade está focada nesse drama, no qual você não está ciente dos outros, em que você também representa um papel. Você não entende sua própria realidade multidimensional. Portanto, ela parece estranha ou inacreditável quando eu lhe digo que você vive muitas existências de uma única vez. É difícil para você se imaginar estando em dois lugares ao mesmo tempo, muito menos em dois ou mais lugares ou em séculos. Agora, colocado simplesmente, tempo não é uma série de momentos. As palavras que você fala, os atos que você realiza, parecem ganhar lugar no tempo, como uma cadeira ou mesa parecem ocupar espaço. Essas semelhanças, entretanto, são uma parte das propriedades complicadas que você estabeleceu antecipadamente e com a cena que você precisa aceitar como real. 4 da tarde é uma referência bem acessível. Você pode dizer a um amigo: eu o encontrei às 4 da tarde na esquina, ou em um restaurante para bebermos algo, ou para batermos um papo, ou para almoçarmos, e seu amigo saberá precisamente onde e quando encontrará você. Isso acontecerá a despeito do fato de que 4 horas da tarde não tem um sentido básico, mas é um acordo mutuamente designado, um acordo de cavalheiros, se você preferir. Se você for ao teatro às 9 da noite, mas as ações da peça acontecem na manhã, então os atores são mostrados tomando seu café. Você aceita o tempo como um dado da cena. Você também finge que é de manhã. Cada um de vocês está agora envolvido numa produção muito ampla.
na qual todos concordam com certas suposições básicas que servem à estrutura na qual a cena ocorre. As suposições implicam em que tempo é uma série de momentos uns após outros, em que um mundo objetivo existe independentemente de sua própria criação e percepção dele, em que você é encapsulado dentro dos corpos físicos que você tem usado, e em que vocês estão limitados pelo tempo e espaço. Outras suposições aceitas pelas mesmas razões incluem a ideia de que todas as percepções vêm através de seus sentidos físicos. Em outras palavras, que todas as informações lhes vêm do nada, de fora, e de que nenhuma informação vem de dentro. Então, você é forçado a focar intensamente sobre as ações que pratica. Agora, esses vários jogos, esses pedaços periódicos de criatividade, representam o que você chamaria de vidas reencarnatórias. Todas elas existem basicamente de uma só vez. Aqueles que ainda estão envolvidos nesse seminário altamente complicado e passional, chamado existências reencarnatórias, acham difícil ver além delas. Alguns, descansando entre as produções como foram, tentam se comunicar com aqueles que ainda estão representando suas partes no jogo. Mas eles mesmos estão à deriva, por assim dizer, e podem ver apenas muito distantemente. As cenas parecem tomar lugar uma após outra, e essas comunicações parecem intensificar a falsa ideia de que o tempo é uma série de momentos, acontecendo em uma linha singular a partir de um começo inconcebível para algum final igualmente inconcebível. Isso lhe leva a pensar em termos de um progresso bastante limitado, em termos individuais, de sua espécie como um todo. Vocês que têm considerado a reencarnação pensam: bem, certamente a humanidade deve ter progredido, mas na Idade Média, embora tenha um grande temor de que não progrediu. Ou você se vira para o progresso tecnológico e diz: ao menos progredimos nesse assunto. Você pode sorrir e pensar consigo mesmo que é um pouco difícil imaginar um senador romano se dirigindo às multidões através de um microfone, por exemplo. Os filhos dele assistindo a performance na televisão. Mas tudo isso é um grande erro. O progresso não existe mais nos termos em que você o considera do que no tempo. Em cada peça, ambos individual e em massa, problemas diferentes são estruturados. O progresso pode ser medido em termos de maneiras particulares, nas quais aqueles problemas foram ou não resolvidos. Grandes avanços são feitos em certos períodos. Por exemplo, grandes ramificações apareceram, que, a partir de seu ponto de vista, podem não ser considerados progressos. Em algumas peças, de um modo geral, os atores estão cada um trabalhando em uma porção de um grande problema que o jogo mesmo resolve. Embora aqui eu use a analogia de um drama, esses jogos são jogos de natureza altamente espontânea, nos quais os atores têm completa liberdade na estrutura do jogo. E garantindo essas suposições estabelecidas, não há repetições. Há observadores, como você verá mais à frente em nosso livro. Como em qualquer boa produção teatral, há um tema geral em cada jogo. Os grandes artistas, por exemplo, não emergiram de um tempo particular simplesmente porque nasceram nele, ou porque as condições foram favoráveis. O jogo em si mesmo
foi estruturado baseado na verdade intuitiva, a qual você poderia chamar de forma artística, com tal vastidão de criatividade e extensão de resultados que serviriam para acordar as habilidades latentes em cada ator e também como modelo de comportamento. Os períodos de renascença, espiritual, artístico ou físico, ocorrem porque o intenso foco interior dos envolvidos no drama é direcionado a aquelas finalidades. O desafio pode ser diferente em cada peça, mas os grandes temas são balizados para todas as consciências. Eles servem como modelos. O progresso não tem nada a ver com tempo, mas com o foco psíquico e espiritual. Cada peça é totalmente diferente da outra. Não é correto, no entanto, supor que suas ações nessa vida são causadas por uma experiência prévia ou que você está sendo punido nessa vida por crimes de uma vida passada. As vidas são simultâneas. Sua própria personalidade multidimensional é tão dotada que pode ter essas experiências e ainda reter sua identidade. Ela é, claro, afetada pelas várias outras peças nas quais toma parte. Há uma comunicação instantânea e, se você preferir, um sistema de causa e efeito instantâneo. Essas peças dificilmente são sem propósito. Nelas, a personalidade multidimensional aprende através de suas próprias ações. Ela tenta uma variedade infinita de posturas, comportamentos padronizados, atitudes e provoca a mudança nos outros como resultado. A palavra resultado automaticamente infere-se em causa e efeito. A causa acontece antes do efeito, e isso é simplesmente um pequenino exemplo do poder de tais distorções e das dificuldades inerentes envolvidas com o pensamento verbal, pois isso sempre implica em um esboço de linha singular. Você é o eu multidimensional que tem essas existências, que cria e toma parte nessas cenas apaixonadamente cósmicas, por assim dizer. É somente porque você foca neste papel particular agora que você identifica todo o seu ser com ele. Você estabelece esses papéis para si mesmo por uma razão, e a consciência está num estado de tornar-se, vir a ser. E assim, esse eu multidimensional do qual falo não é uma estrutura psicológica completa e terminada. Ela também está num estado de vir a ser. Ela está aprendendo a arte da realização. Ela tem consigo recursos criativos infinitos, possibilidades ilimitadas de desenvolvimento, mas ela ainda tem que aprender o significado de realização e precisa encontrar em si mesma formas de trazer para a existência aquelas criações não mencionadas que estão dentro dela. Assim, ela cria variedades de condições nas quais operar e estabelece desafios próprios, alguns fadados a falharem em seus termos, ao menos inicialmente, porque ela primeiro precisa criar as condições que trarão novas criações relacionadas. E tudo isso é feito com grande espontaneidade e alegria ilimitada. Por essa razão, você cria muito mais ambientes do que percebe. Agora, cada ator atuando no papel, focado na peça, possui uma linha orientadora interior. Consequentemente, ele não é deixado abandonado em uma cena em que esqueceu sua própria criação. Ele tem conhecimento e informação que vem a ele através do que eu chamo de sentidos interiores. Consequentemente, ele tem outras fontes de informação além das limitadas à produção. Cada ator
Sabe isso instintivamente, e há períodos estabelecidos e permitidos para que o interior jogue, no qual cada ator descansa de forma a restaurar a si mesmo. Nesses períodos, ele é informado através dos sentidos interiores sobre seus outros papéis, e ele percebe que ele é muito mais do que a autoaparência em qualquer peça. Nesses períodos, ele entende que teve sua mão na escrita da peça e que é livre dessas suposições que o oprimem enquanto ele está ativamente concentrado nas atividades do drama. Esses períodos, é claro, coincidem com seu estado de sono e condições de sonho. Mas também há outras situações, quando cada ator vê bem claramente que ele está cercado pelas propriedades e quando a visão dele, de repente, trespassa a aparente realidade da produção. Isso não significa que a peça não é real ou que não deve ser levada seriamente. Isso significa encenar um papel importante. Cada ator tem que ele mesmo perceber, no entanto, a natureza de sua produção e sua parte nela. Ele tem que atualizar fora do confinamento tridimensional dos atos da peça. Há uma grande cooperação atrás de tais produções momentâneas e, ao atuar em seu papel, cada ator primeiro se atualiza com a realidade tridimensional. O eu multidimensional não pode atuar dentro da realidade tridimensional até que se materialize uma porção de si mesmo dentro dele. Dentro dessa realidade, ele traz ao seu redor todos os tipos de criatividade e desenvolvimento que não pode aparecer de outra forma. Ele precisa, então, impulsionar a si mesmo desse sistema, no entanto, através de outro ato, outra atualização da parte do si mesmo que é tridimensional. Durante sua existência tridimensional, ele ajuda outros de maneiras que eles não seriam ajudados e ele mesmo é beneficiado e desenvolvido de modos que seriam impossíveis de outra maneira. O significado da peça está dentro de você, no entanto. É apenas sua porção consciente que atua muito bem, e ela está seguramente focada dentro das estruturas da produção. O propósito de qualquer vida está disponível a você. O conhecimento sob a superfície do ego consciente que você conhece. Todos os tipos de sugestões e pistas também estão disponíveis. Você tem o conhecimento de toda a sua personalidade multidimensional à sua disposição. Quando você percebe que tem, esse conhecimento lhe permite resolver os problemas ou enfrentar os desafios que você estabeleceu rapidamente em seus termos, e também áreas adicionais da criatividade pelas quais toda a cena ou produção pode ser enriquecida. Como uma extensão do fluxo, através do eu consciente, você se permite as intuições e conhecimento do eu multidimensional. Até este ponto, não apenas você executa mais efetivamente seu papel na peça, mas também acrescenta nova energia, compreensão e criatividade à dimensão completa. Agora, parece a você claro que você é a única parte consciente de si mesmo, pois você está se identificando como ator nessa produção particular. As outras porções de sua personalidade multidimensional, nessas outras peças reencarnatórias, são também consciência. E porque você é uma consciência multidimensional,
você também é consciência em outras realidades ao lado dessas. Sua personalidade multidimensional, sua verdadeira identidade, o você real, é consciente de si mesma em quaisquer destes papéis. Estes pedaços de período geralmente têm um propósito particular. Pela mesma natureza da consciência, ela procura materializar a si mesma em tantas dimensões quanto possível, para criar a partir de si mesma novos níveis de consciência, novas ramificações. Fazendo isso, ela cria toda a realidade. A realidade está sempre num estado de vir a ser. Os pensamentos que você tem, por exemplo, em seu papel de ator, ainda são completamente únicos e o conduz a uma nova criatividade. Certos aspectos de sua própria consciência não poderiam ser preenchidos de outro modo. Quando você pensa em reencarnação, você supõe uma série de progressões. Ao invés disso, as várias vidas crescem do que seu eu interior é. Elas não são empurradas para você por alguma agência externa. Elas são um desenvolvimento material conforme sua consciência se abre e se expressa de muitos modos possíveis. Isso não é restrito a uma vida tridimensional, nem é restrito à existência tridimensional sozinha. Sua consciência, então, assume muitas formas, e essas formas não precisam ser semelhantes a quaisquer outras, digamos, como uma lagarta que se transforma em borboleta. A alma ou entidade tem completa liberdade de expressão. Ela muda sua forma para se adequar à sua própria expressão, e ela forma ambientes como estágios estruturados e mundos para se adequar a seus propósitos. Cada estrutura traz novos desenvolvimentos. A alma ou entidade é energia espiritual altamente espiritualizada. Ela forma qualquer corpo que agora você usa e é o poderoso motivo atrás de sua sobrevivência física, pois dela você tira sua vitalidade. A consciência nunca é passiva, mas busca a criatividade incessantemente. A alma ou entidade, no entanto, dota a realidade tridimensional e o eu tridimensional com seus próprios atributos. As habilidades da entidade residem dentro do eu tridimensional. O eu tridimensional, o ator, tem acesso a essa informação e a esses potenciais. Ao aprender a redescobrir sua relação com a entidade, o eu tridimensional aumenta o nível de compreensão, realização e criatividade. O eu tridimensional se torna mais do que ele conhece. Não apenas a entidade é fortalecida, mas porções dela, tendo sido atualizada na existência tridimensional, agora somada à mesma qualidade e natureza da existência. Sem essa criatividade, a vida planetária, em seus termos, sempre será estéril. A alma ou entidade dá um suspiro ao corpo e ao eu tridimensional interior. O eu tridimensional, então, atua sobre seu propósito de abertura a novas áreas da criatividade. As entidades ou almas, em outras palavras, enviam porções de si mesmas para abrir avenidas de realidade que não existiriam se fosse o contrário. Os eus tridimensionais existindo nessas realidades têm que focar sua atenção ali completamente. Uma consciência interna lhes dá uma fonte de energia e força. Porém, eles têm que vir a entender seus papéis como atores e, finalmente, a partir de seus papéis e através de outros atos de compreensão, um retorno à entidade.
Há aqueles que parecem completamente conscientes nessas peças. Essas personalidades são propensas a representar papéis, sabendo que eles são papéis, de forma a conduzir a outros através da compreensão e desenvolvimento necessários. Elas conduzem os atores a verem além dos eus e cenários que criaram. Essas personalidades, a partir de outros níveis de existência, vigiam a peça, por assim dizer, e aparecem entre os atores. O propósito delas é abrir dentro dos eus tridimensionais essas portas de entrada psicológicas que libertarão o eu tridimensional para desenvolvimentos futuros em outro sistema de realidade. Vocês estão aprendendo a ser co-criadores. Vocês estão aprendendo a ser deuses, conforme vocês entendem o termo agora. Vocês estão aprendendo a responsabilidade de qualquer consciência individualizada. Vocês estão aprendendo a lidar com a energia que são para propósitos criativos. Você será ligado aos que ama e aos que odeia. Entretanto, você aprenderá a liberar, perder e dissipar o ódio. Você aprenderá a usar criativamente o ódio para propósitos mais altos, para transformá-lo finalmente em amor. Farei isso mais claro nos capítulos posteriores. As estruturas em seu ambiente físico, a amorosa parafernália temporária, os aspectos físicos da vida, como você conhece, são todas camuflagens. Assim eu chamo sua realidade física. Ainda assim, estas camuflagens são compostas da vitalidade do universo. Pedras, rochas, montanhas e terra são camuflagens vivas, entrelaçadas em teias psíquicas formadas por uma consciência diminuto que você não consegue perceber como tal. Os átomos e moléculas nelas têm suas próprias consciências, como têm os átomos e moléculas em seu corpo, já que todos vocês têm uma participação na formação desse cenário físico e já que você está abrigado numa forma física. Então, usando os sentidos físicos, você irá apenas perceber essa estrutura fantástica. A realidade que existe dentro e além disso iludirá você. Nem sequer o ator é completamente tridimensional. Ele é uma parte de um eu multidimensional. Nele há métodos de percepção que o permitem ver através da estrutura da camuflagem, ver além do estágio. Ele usa esses sentidos interiores constantemente, embora a parte ator dele mesmo seja de tanta intenção sobre a peça que isso escapa dele. De uma forma geral, os sentidos físicos, na verdade, formam a realidade física que eles parecem apenas perceber. Eles mesmos são parte da camuflagem, mas eles são como lentes sobre suas percepções internas naturais que os forçam a ver um campo de atividade disponível como matéria física. E assim, eles podem ser confiáveis apenas para lhe dizer o que está acontecendo de uma forma superficial. Você pode dizer a posição dos outros atores, por exemplo, ou o tempo pelo relógio, mas esses sentidos físicos não lhe dirão que o tempo em si mesmo é uma camuflagem, ou que aquelas formas conscienciais formam os outros atores, ou que as realidades que você não pode ver existem sobre e além da matéria física que é tão aparente. Você, no entanto, usando seus sentidos interiores, percebe a realidade como ela existe à parte da peça e de seu papel nela. De forma a realizar isso, você precisa, é claro, momentaneamente ao menos,
voltar sua atenção para longe da atividade constante que está em andamento. Você não está sob uma sentença colocada sobre você por um pecado original, por nenhum evento na infância ou por uma experiência de vida passada. Sua vida, por exemplo, pode ser muito menos plena do que você pensa que preferiria. Você pode ser menos quando seria mais, mas você não está sob uma mortalha colocada sobre a sua psique, nem por um pecado original, uma síndrome infantil freudiana ou sob influências de vida passadas. Tentarei explicar as influências de vidas passadas um pouco mais claramente aqui. Elas lhe afetam como qualquer experiência o faz. O tempo não está fechado, ele está aberto. Uma vida não é enterrada no passado, desconectada do eu presente e de qualquer eu futuro igualmente. Como expliquei antes, as vidas ou as peças estão acontecendo imediatamente. A criatividade e a consciência nunca são realizações lineares. Em cada vida, você escolhe e cria suas próprias estruturas ou ambientes, e nelas você escolhe seus papéis e quaisquer incidentes da infância que virão para a sua experiência. Você escreveu o roteiro. Como um verdadeiro professor distraído, o eu consciente esquece tudo isso, porém. Assim, quando a tragédia, dificuldades ou desafios aparecem no roteiro, o eu consciente procura alguém ou algo para culpar. Antes de este livro estar completo, espero lhe mostrar precisamente como você cria cada minuto de sua experiência. Assim, você pode começar a manifestar sua verdadeira responsabilidade criativa em um nível consciente, ou quase. Conforme você lê esse livro, olhe em torno de você na sala onde você senta. Cadeiras e mesas, o teto e o chão podem parecer bem reais e sólidos, bastante permanentes, enquanto você, ao contrário, pode se sentir altamente vulnerável, pego em um momento entre o nascimento e a extinção. Você pode até se sentir com inveja quando pensar sobre isso, imaginando que o universo físico continuará a existir muito tempo depois de você ter partido. Pelo fim de nosso livro, no entanto, espero que você perceba a eterna validade de sua própria consciência e a impermanência desses aspectos físicos de seu ambiente e de seu universo que agora parecem tão seguros.